Bom, eu sou Humberto, bom dia. Acompanhei durante os últimos 5 anos a nossa trajetória junto com a Lumes para, de fato, criar a nossa estratégia digital e redesenhar a nossa estratégia digital junto com eles. A Sul América é uma empresa que tem 117 anos, né? É a maior seguradora independente do Brasil, atua em vários segmentos, atua em seguro automóvel, junto com seguro de saúde, vida e previdência, a gente também tem um asset de investimento. A gente tem crescido consistentemente nos últimos anos, ano passado foi 14,7 e chegando a uma receita de quase 10 bilhões de reais. São quase 7 milhões de clientes e muitos serviços são disponibilizados pela internet, então a gente tem um volume de acesso na internet bem razoável para o consumo de autosserviço e 5 mil funcionários. O cenário é muito complexo, né? Não é um cenário simples, afinal de contas a gente está atendendo 30 mil corretores, que são os nossos braços de comercialização, né, que não são uma força de venda dedicada, eles trabalham com várias seguradoras e aí a questão da percepção deles e da relação deles com o nosso site vira um diferencial. Ele preferir usar o nosso site em detrimento ao site de uma outra seguradora não deixa de ser um diferencial para que a gente consiga mais negócios junto aos corretores, né? Tecnologia na Sul América é um assunto que já vem há muito tempo. No mercado de seguros, o primeiro extranet para corretor foi a extranet da Sul América. O primeiro site de autoatendimento para a saúde foi da Sul América. Até 2007, a gente tinha um cenário com múltiplos canais, múltiplas interfaces com o usuário, identidades visuais diferentes, plataformas tecnológicas diferentes. Muitas vezes a administração do conteúdo acontecia ou 100% pela TI, ou 100% pela área de negócio, e aí sem nenhum tipo de governança por trás, com o usuário alterando o conteúdo direto. A falta de padrão entre os nossos sites, de um modo geral, acabou minando um pouco o reconhecimento e a satisfação que o nosso internauta tinha com essas aplicações. E aí a gente começou um plano de mudança, né? De um modo geral, dada a foto inicial, a gente teve uma primeira fase, que foi o reposicionamento na web, ou seja, vamos entender claramente como a gente está, e aí tivemos pesquisa de mercado com entendimento claro de como a gente é visto pelos segurados, como a gente é visto pelos corretores, onde a gente quer chegar, então definiu-se claramente o que a empresa entende como sendo o ponto final para o seu mundo de internet. E montamos uma sequência de etapas. O primeiro foi o site institucional, depois o portal do corretor e o último, que acabou no final de 2010, foi o portal de saúde. Vou falar um pouquinho aqui de cada um. Então, no reposicionamento, a missão de fato foi fotografar o nosso cenário, pesquisar no mercado quais eram as alternativas, entender que plataforma tecnológica a gente queria usar. Como eu já tinha falado, eram várias plataformas na companhia, a gente tinha que escolher uma e garantir a unificação de todas as verticais de negócio em cima dessa plataforma. O convencimento interno foi bem grande, o processo de escolha também foi longo, não foi um processo rápido. Criamos a questão de trabalhar um pouco a abordagem e a percepção interna, o convencimento executivo de que tinha que ser feito esse trabalho. E desenhamos a visão de futuro, né? Estabelecemos que objetivos a gente queria ter. Que aí envolvia ter um site único, com uma identidade consistente em todos os sites, com capacidade de pesquisa, uma plataforma única para ser adotada por todos nos negócios. E foi a primeira etapa do trabalho, um trabalho mais de definição, de escolha de ferramenta e de desenho de roadmap. O processo de seleção de tecnologia, na época, a gente acabou avaliando os principais concorrentes do mercado, né? Os 3 grandes concorrentes de portal e a Lumes. A gente tinha alguns drivers para fazer essa escolha. Uma era a necessidade de crescer gradualmente, ou seja, a gente não queria implantar uma infraestrutura que fosse demasiadamente grande para comportar todas as frentes. A gente queria implantar uma infra suficiente para a primeira fase. Após a primeira fase, revisitar essa infra e crescer essa capacidade, e isso sucessivamente. A questão de garantir a agilidade da manutenção de conteúdo era um ponto-chave, porque a direção da companhia era fortemente calcada em teremos que colocar mais conteúdo na internet. Mais conteúdo para corretor, mais conteúdo
para segurado, mais conteúdo para prestadores de serviço, como hospitais, oficinas, que tivesse, de fato, as tendências de mercado todas, né? A gente estava migrando no mundo Notes e ASP para consolidar no mundo Java, e o Lumis tinha essa capacidade. E o último ponto que, na minha visão, e eu estava à frente desse processo na época, era o mais importante, era comprovada a capacidade de execução. E a gente queria estar apoiado numa ferramenta que tivesse solidez e tivesse casos reais rodando em produção perto da gente. Foi onde a Lumis se destacou e acabou sendo a nossa escolha para fazer a plataforma de comunicação digital da Sul América. Bom, então a segunda etapa, mas a primeira etapa prática, né, com uma primeira implementação, foi o portal institucional, que é um portal pouco transacional, mas é um portal de conteúdo que estava espalhado em alguns sites. Nós unificamos isso tudo, padronizamos a identidade visual. Ele passou a ter uma administração completa pela área de marketing, workflow de aprovação de conteúdo. Então a gente eliminou aqui, de fato, toda a necessidade de interação de TI para atualizar conteúdo, organizou o processo de comunicação, criou o versionamento de conteúdo, abandonou as soluções específicas que estavam dentro das áreas de marketing, que ficavam hospedadas em sites separados. Tudo foi incorporado numa única solução. O portal do corretor, ao contrário do portal institucional, é um caso completamente transacional, né? E é um caso transacional, porém, muito focado em consulta de informação, para um volume muito grande. O cara consulta ali status de comissão, acompanhamento de proposta, e a dinâmica e o volume de acesso é muito grande. São 30 mil pessoas, com seus funcionários, o número de usuários deve passar de 100 mil, e acessam frequentemente a solução para buscar esse tipo de informação. E aqui criou-se gerenciadores de campanha, onde o cara abre leads, encaminha leads para atendimento, tem todo um processo de venda que foi incorporado nessa solução. A última etapa que entrou em produção é o Saúde Online, que também é um site muito transacional, é o nosso maior site, que suporta hoje a nossa maior operação de negócio, e ele atende aos segurados, ele atende a 2,5 milhões de segurados de seguro-saúde, atende as nossas empresas e aos prestadores. Então, é através desse site que o segurado acompanha e solicita um reembolso de um serviço médico que ele executou. Então, é um site muito transacional, com muito volume de acesso e muito importante para a gente. E com esse site, a unidade de saúde começou a movimentar fortemente os serviços que a gente executava via call center e via o back-office da operação para a internet. Então, a gente teve talvez um volume quase triplicado em 1 ano e meio nesse mundo, né, com a implantação do site. Então, esse mundo Lumis, que suportam esses sites que eu acabei de falar, ele hoje roda em 5 servidores, são máquinas Intel com Linux e JBoss, tem uma máquina de banco dedicada a esse cara e suporta esse volume que está abaixo. Assim, o número de visitas, isso é mensal, é bem expressivo, né? A gente está falando que soma aqui quase 15 milhões de páginas visitadas por mês, é um volume razoável. 500 mil consultas da rede referenciada, são 250 mil solicitações de reembolso, são 300 mil orçamentos médicos, ou seja, tem uma operação bem grande para a seguradora pendurada nessa solução aqui. Bom, os resultados, né? Então, assim, ao final dessa jornada aí de quase 5 anos, de fato, hoje a internet está consolidada como sendo o nosso principal canal de atendimento. Então, hoje, o primeiro foco é criar serviço e colocar esse serviço na internet. A gente precisa desafogar a operação a qualquer custo e a internet é o canal que a gente efetivamente, de forma consistente, está conseguindo fazer isso. A comunicação corporativa ficou muito mais efetiva, assim, a questão do marketing, de administrar o conteúdo e ter agilidade para colocar informação é muito interessante. A gente não se envolve mais nesse processo, isso acontece de forma transparente. A satisfação ela foi medida em pesquisas posteriores e apontou um crescimento significativo, essa questão de ter o site, ter uma unidade visual única, ter um canal de entrada único. Isso mostrou por pesquisas, de fato, fazem um efeito muito prático na visão do internauta. E aqui que foi pontos chaves para a gente conseguir chegar no resultado, né? O envolvimento executivo da companhia, sem dúvida. Então, essa foi uma demanda que começou pela diretoria de marketing, depois com o comitê executivo. O internauta não compara nós, seguradores, né, no caso da Sul América, apenas com as seguradoras, né? Ele vai te comparar com o Google, vai te comparar com o Facebook. Então, você não pode sair do ar, você tem que ter uma interação extremamente fácil de usar,
você tem que ter até um certo charme visual para apresentar o seu conteúdo e apresentar as transações, né? O cara quer transacionar de uma forma que seja de fácil acesso. A questão de ter uma visão de futuro também foi um elemento chave, isso manteve a gente no prumo, né? Ou seja, garantia que projeto após projeto apontavam na mesma direção, a gente não saía do trilho, apesar de ter mudanças no meio do caminho, afinal de contas, em 5 anos, no mundo de internet, muita coisa acontece. A questão da revisão, que é um pouco isso, né? Ir ajustando, e um processo contínuo de evolução. Bom, para o futuro, né? O que a gente está fazendo hoje? Então, a gente está, de novo, num novo ciclo de posicionamento de internet, ou seja, tem uma nova discussão acontecendo na companhia para dar mais um passo, muito motivado por essa questão de mobilidade, por a questão de colaboração, pela questão de rede social. Então, estamos na internet? Estamos. Mas agora como é que eu vou estar nessa nova internet, né? Então tem essa discussão acontecendo que inevitavelmente vai derivar um novo plano, novos projetos. E é a questão do mobile, com as soluções da Lumis, que a gente já está estudando as versões mais novas, para ter um suporte mais efetivo para o mundo mobile, é fundamental. A questão do cloud, a gente tem visto como um ponto muito importante, a gente tem essa demanda sazonal, muitas vezes, de capacidade que a gente é difícil administrar numa infra própria, pode ser um ponto interessante para avançar. A questão da identificação de usuário, ter uma identificação única para o nosso cliente. Hoje a gente ainda tem uma visão um pouco apartada, o cara tem um login, o segurado tem um login para o saúde, tem um login para o automóvel, isso não é ainda unificado, é um trabalho que vai acontecer. Bom, essa era a história resumida do que a gente fez aqui de Portal com a Lumis. Obrigado.